Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa sexta lição. Voltamos aqui ao tema do relacionamento e do pragmatismo, se bem que mais centrados aqui na ideia do relacionamento. Aqui o essencial desta lição tem a ver basicamente com a influência das pautas ou das ideias ou dos princípios progressistas nos vínculos interpessoais. Voltamos aqui a uma temática. Eu tentei na última aula, na aula 5, trazer-vos a visão da realidade líquida de Zygmunt Bauman, trazer-vos um bocadinho a noção do que é que mudou. No entanto, nós não podemos esquecer que a nível dos relacionamentos, quer afetivos, quer sobretudo empresariais, nós ainda estamos muito numa sociedade pautada pela industrialização. Ou seja, o momento de industrialização marca e marcará por muitos anos, infelizmente, digo eu. Porquê? Porque as estruturas políticas, e abordaremos isso quando chegarmos à oficina 10, ao Parlamento, têm uma tendência natural a preexistir muito para além do seu tempo social. Ou seja, o tempo político é sempre um tempo mais longo, tal como o tempo jurídico, do que aquilo que é o tempo social, o que provoca quase sempre atrito. Por isso, as mentes que estão mais à frente, do ponto de vista individual, psicológico, social, acabam sempre por ter grandes embates e aquilo que se chamam os choques geracionais, o generation gap, com as gerações anteriores. Portanto, é natural, pelo menos de um ponto de vista daquilo que é o estudo da realidade social, percebermos que a estrutura política, jurídica e digamos, da concepção social está sempre atrasada em relação aos indivíduos que formam essa mesma sociedade. Ou seja, de um ponto de vista dos grêmios, daquilo que são, digamos, as associações populares e a defesa de interesses públicos, ou melhor, de interesses individuais que depois são também agregados e que formam, digamos, o interesse público digamos, dos grupos sociais, leva tempo, até através dos seus mecanismos de lobby, chegar a influenciar a própria legislação. E muitas vezes, quando já influenciou essa legislação, esses grupos já, entre aspas, morreram, o que cria depois leis obsoletas que depois têm que ser substituídas. Não queria entrar aqui nestes pormenores, são mais de parlamento do que propriamente de firma, mas também são de firma, porque a firma tem a ver aqui com a relação, comunicação institucional dentro das empresas. Não só dentro dos relacionamentos amorosos, afetivos, onde também existem regras de etiqueta, regras de relação. Então é deste pragmatismo que eu estou aqui a falar e, no fundo, como é que estas pautas progressistas influenciam os vínculos intrapessoais, relacionamento e pragmatismo. Então, aqui o importante é perceber que há uma desconstrução do tradicional, ok? Nós aqui, quando falamos em pautas progressistas, estamos a falar essencialmente de novas visões. Falámos do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, falámos de uma série de visões, mas também podemos falar da agenda woke. E aqui, quando falo em pautas progressistas, estarei essencialmente a referir-me a isso. Isso é também o conceito de Red Pill, que muitas vezes é aqui, muitas vezes falado nas redes sociais e que tem a ver com aquela concepção de que o lado masculino está, digamos, a ser neste momento alvo de um ataque muito forte da parte de uma visão feminista excessiva. E o que eu sempre digo é que os extremos atraem extremos. E a feminilidade tóxica criou a masculinidade tóxica. E neste momento temos dois campos que estão extremados. Eu diria que até politicamente isto também acontece, porque mais uma vez o social influencia o político. Nós acabamos por ter extremas direitas e extremas esquerdas, acabamos por ter feminismo excessivo e masculinidade, ou machismo, porque é assim que se designa, digamos, no fundo a masculinidade tóxica é o machismo. Pronto. Isto leva também a grupos étnicos e a grupos rássicos que também entram em conflito, não é? O racismo, a xenofobia, enfim, a incompreensão das diferentes culturas leva efetivamente a uma tentativa de tudo é igual, de dizer que tudo é igual, e isso é uma pauta progressista, quando na verdade há diferenças, há histórias, há evoluções, ou seja, como eu dizia há pouco, nós temos que perceber que a estrutura política e a estrutura jurídica é lenta, ao passo que a transformação social e digamos, cultural e psicológica é rápida. Portanto, há que fazer esta desconstrução do tradicional e perceber também como é que ele
como é que ele se estabeleceu, como é que é o seu tempo, que não é o tempo da sociedade, nem da comunicação social, nem das redes sociais, e que há aqui um choque muito grande entre estas pautas progressistas, muitas vezes elas também desadequadas por excessivas, por estarem demasiado à frente do seu tempo, e depois o que é o tradicional. As relações modernas buscam liberdade e rejeitam responsabilidades. A questão das responsabilidades leva depois e gera ao apontamento de culpas e, portanto, os relacionamentos que devem ser, sobretudo, comprometimento e liberdade consciente, começam aqui a ficar comprometidas de alguma maneira. Aqui também uma reflexão individual, tirem pelo menos 15 minutos para responder a estas perguntas. O que é que para vocês são as pautas progressistas nos relacionamentos? Eu dou aqui alguns exemplos. O wokeismo, a própria ideia de modernidade líquida num ponto extremado, a visão tradicionalista, as visões nacionalistas, para não lhes chamar neonazis, tudo isto, à sua maneira, são pautas progressistas. Num sentido ou noutro, elas levam-nos para uma projeção na realidade de algo que vem de diálogos incompreendidos ou diálogos, digamos, de sofrimento e até de incompreensão interna de uma série de realidades pessoais, intrapessoais, que depois são expostas na realidade social, mas que estão aí e não podem ser ignoradas. Mas existem várias, não é? Portanto, o que são as pautas progressistas nos relacionamentos, como a liberdade impacta a conexão e a duração dos vínculos, o que é isto de liberdade? A diferença entre liberdade e libertinagem e que espécie de impactos é que isto tem na duração dos vínculos. Modernidade líquida, a última aula, a aula 5 falou sobre isto. Desconstrução da tradição, fortalece ou enfraquece o compromisso. Ou seja, até que ponto fazermos mudanças radicais, se calhar ainda não muito embasadas, digamos, naquilo que é a vontade social, até que ponto é que isso é positivo, ok? Equilíbrio entre liberdade e comprometimento, 20 minutos aqui, dor, satisfação, perdoar, perder a liberdade, portanto, dar satisfação é diferente de perder a liberdade. Este aspecto é um aspecto muito importante. Muitas vezes nós entendemos que quando vamos ao encontro do outro estamos a perder o nosso próprio espaço. E parece que há aqui um jogo de soma zero, em vez de haver um espaço de consensualidade. A ideia, seja nos relacionamentos afetivos, seja nos relacionamentos empresariais profissionais, é de que se faça um win-win. Ou seja, o relacionamento não tem que implicar uma perda, uma conta de subtração, antes uma conta de multiplicação. A ideia é que ambos saiam com mais e, portanto, não tem que haver uma sensação de dar, ou de perder, ou de entregar, ou de ficar sem. A ideia é, não houve perda, não houve dádiva, ou melhor, não houve dádiva no sentido de perder a nossa própria, entre aspas, egoica visão de vida, mas sim termos entregue algo de valor que valoriza o outro e que faz com que o outro retribua igual valor. Ou seja, uma lógica de multiplicação e não de subtração, como eu dizia. Relacionamento saudável exige responsabilidades mútuas. Cada um assume perante compromissos que são colocados o que é que cada um vai fazer e como é que se vai comportar. E, portanto, haverá aqui um relacionamento saudável que exige responsabilidades mútuas. E, portanto, saber conciliar a autonomia e o compromisso, ok? Este aspecto é muito importante. E como é que se faz essa conciliação entre a autonomia e o compromisso? Porque isto nem sempre é fácil. Ou seja, esta situação de ser capaz de conciliar autonomia e compromisso nem sempre é fácil. Porquê? Porque muitas vezes, ao fazermos o compromisso, nós não estamos a pôr-nos lá verdadeiramente ou sentirmos totalmente conectados e sentimos uma perda de autonomia. Voltamos à questão da escassez ou à questão da abundância. E nós devemos viver em abundância e não em escassez. Reflexão agora de bónus e ónus, também 20 minutos. Apoio, carinho, prazer, isto é um bónus. E o que é o ónus? Esforço, responsabilidade, sacrifício. Temos que perceber que o bónus e o ónus têm que ser equilibrados. Agora, o esforço, a responsabilidade, o sacrifício é também algo que tem que ser visto como uma necessidade, algo que nos faz também crescer e sair da zona de conforto. Ónus e bónus. Trabalhar e pensar essencialmente o ónus e saber que temos que ter o bónus para haver uma compensação de ambas as situações.
Portanto, deve haver um equilíbrio muito grande entre os dois lados da equação, entre aquilo que é o sacrifício da nossa individualidade, do nosso espaço egoico, do nosso egoísmo, em detrimento daquilo que é o outro, e por outro lado também, o que é que isso nos traz de positivo e de bom, também já de um ponto de vista egoico. Portanto, os dois lados têm que estar profundamente equilibrados. Dito isto, um exercício prático de 20 minutos, defina as suas expectativas sobre liberdade e compromisso, e portanto ser aqui capaz de, também uma vez com um caderno à frente, fazer esta definição de expectativas sobre liberdade e compromisso, comunicar de forma clara e respeitosa, fazer isto também à partida, e aqui até aconselhava a fazer isto mesmo através de uma ação, através de uma conversa, de um diálogo, em vez de ser algo fechado num papel, a praticar, fazer mesmo, digamos, uma conversa com o seu companheiro ou com o seu colega de trabalho e tentar aqui definir em conjunto quais são as vossas expectativas sobre liberdade e compromisso, depois comunicarem de forma clara e respeitosa um com o outro, e depois isto servir como um modelo de conversa aberta com foco no entendimento mútuo, que vocês depois possam explorar enquanto conclusões e perceber exatamente o que é que podem tirar dali em termos de reflexões para o futuro, feedbacks e conseguirem chegar aqui a entendimentos que vos sejam proveitosos a ambos, ok? Basicamente isso. Depois, plano de ação, 10 minutos, fortalecer o compromisso com a autonomia, expressar expectativas com clareza, valorizar bónus e aceitar ónus do vínculo. Isto aqui é algo interno e que tem a ver depois com uma reflexão que vocês fazem na sequência do exercício anterior e da conversa que tiveram com o vosso amigo, em que vocês são capazes de perceber a vossa autonomia, o quanto vocês não dependem dos tais medos e das tais necessidades básicas que vimos na pirâmide de Maslow, quando já conseguem expressar as vossas expectativas com clareza. E atenção que aqui mais do que necessidades, saber gerir as necessidades é acima de tudo ter expectativas, mas não ter as necessidades, essas são satisfeitas por vocês próprios, para depois valorizar o que vem de bom. E aceitar também o que é que isso implica de responsabilidade, obrigação e compromisso relativamente àquilo que é sustentáculo ou sustentatividade dessas mesmas necessidades que vocês estabelecem e que vão ser satisfeitas através de expectativas geradas. Okay? No fundo, ter esta capacidade de fortalecer por um lado, expressar por outro e valorizar em terceiro lugar. Okay? Este aspecto é muito importante aqui na vossa reflexão. Então, em conclusão, os relacionamentos exigem equilíbrio entre liberdade e dever. Portanto, este aspecto é muito importante, percebermos que não interessa o tempo em que estamos, a época em que estamos, qualquer relacionamento exige sempre uma ideia de equilíbrio entre aquilo que é a própria satisfação individual, que vem pela liberdade, a liberdade de fazer aquilo que queremos e que gostamos, mas também depois um dever que nos limita essa mesma liberdade. E a liberdade é sempre limitada pelos deveres e obrigações que assumimos em sociedade. Isto não muda independentemente das pautas progressistas. Estas pautas progressistas ideológicas, o que entendam, devem ser filtradas com sabedoria, perceber de onde é que elas vêm, de onde é que elas partem, que existem neste momento muitas franjas da sociedade que estão altamente magoadas e recalcitradas com os problemas sociais que a sociedade atual atravessa, passa o pleonasmo, tendo em conta os limites e as dificuldades que estão a acontecer. E, portanto, é tudo isso. Finalmente, criar uma nova rotina e praticar ao longo de 90 dias esse mesmo caminho, ok? É isto que tenho para vós e voltamos a ver a próxima vez, ok? Até amanhã, até lá.